reflexão da manhã. Um toque de adoração no ar. É hora de ler a palavra de Deus, hein? Jovem Gospel. E nós vamos refletir na palavra do Senhor hoje, nessa manhã de terça-feira. Nós vamos falar sobre ânimo, coragem. Ter ânimo, ter coragem para perseverar, para continuar. Nos dias que vivemos não é fácil. Há muitos obstáculos, há muita coisa contra. Mas se buscarmos o Senhor, como devemos buscar de todo o nosso coração, nós não estaremos sozinhos. E nossa força, nossa fé é renovada a cada manhã. A nossa leitura hoje é em 1 Reis, capítulo 19, versículos de 1 ao 21. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso, meu Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, ó Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel.
todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Olha quanta lição podemos aprender com esse texto de Elias, né? Podemos saber que Deus não nos desampara. Embora as circunstâncias, os problemas virão sobre nós, nós não podemos desesperar, porque o desespero, a aflição, tira de nós a tranquilidade de ouvir a voz de Deus. Assim, nesse momento de tribulação, como Elias está passando, ele ficou desesperado, ficou deprimido, porque sentiu-se sozinho. E fugiu, mesmo depois de ter visto todo aquele acontecimento em que o Senhor apareceu ali, queimando o holocausto e dando oportunidade para que ele destruísse aqueles profetas de Baal. Mesmo assim, uma mulher foi e mandou mensagem que queria matá-lo. E ele ficou desesperado. Ora, mas se eu sirvo o Senhor, o Deus dos exércitos, aquele que tem o poder sobre todas as coisas, por que vão me desesperar? Amigos, aconteceu com Elias, um profeta de Deus. Acontece conosco também, que somos muito mais fracos até. Porque os problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia pode tirar o nosso relacionamento com Deus, a nossa paz. Mas lembre-se, o Senhor deixou sua palavra para que hoje pudéssemos ler histórias como a do Elias nesse momento e nos mostrar que nós devemos continuar, nós não devemos parar. A palavra de Deus está disponível hoje para que nós podemos buscar nela orientação e forças para continuar, sabendo que Deus não vai nos desamparar. Esse acontecimento com o profeta Elias, orou ao Senhor e desceu fogo do céu e queimou o holocausto com a água e depois ele matou os profetas de Baal. Depois de ter feito esse episódio todo, Elias enfraqueceu. O versículo destaque, quando nós lemos em 1 Reis 19, 15 e 16, o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Níci, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. E muitos de nós conhecemos também a história de Eliseu, que foi o sucessor de Elias. Nem sempre é fácil ter bom ânimo, porque a vida sempre vai acontecer coisas para nos desanimar, para tirar a nossa alegria. E o diabo, ele é especialista nisso, em roubar a nossa esperança, a nossa alegria. Se nós sabemos que ele está em derredor procurando alguém que possa destruir, não vamos dar brecha para o diabo nos desanimar, mas sim nos fortalecer espiritualmente, lendo a palavra de Deus, buscando a orientação dela. Ficar desanimado às vezes é normal, mas não podemos viver a vida desanimados. Podemos ser atacados, mas não destruídos. Nós temos a nossa voz, nós podemos clamar pelo Senhor, nós podemos mudar nossa vida ao buscar o Deus do Todo-Poderoso. Essa não é a vontade de Deus, de andarmos tristes, desanimados, angustiados. Deus quer nos ver alegres. Deus quer nos ver com esperança, fortes, firmes em sua fé, levando o evangelho de salvação às pessoas que estão desanimadas. Temos que aprender a lutar contra tudo aquilo que nos impede de viver a vida que Deus tem para nós. Isso significa que mesmo desanimados, temos que buscar a face do Senhor, não podemos desistir. Se você não tem vontade de orar, ore a si mesmo. Se você não tem vontade de ler a palavra de Deus, vá ler. Mesmo que seja forçado, mas vá.
porque nessa insistência o diabo vai fugir da tua vida. Ele vai te sair de você para que você tenha liberdade de andar com Deus. Essa forma que o inimigo aparece para nos desanimar não é feito monstro raivoso, mas sim sutilmente, com aquelas palavras de desânimo, né? De fica quieto, fica tranquilo, não precisa ler a Bíblia, não precisa orar, tá tudo bem com você. Para quê? Para que ir para a igreja? Se você tem a oportunidade de ficar em casa, descansando. Há muitos motivos, muitas coisas que o diabo coloca em nossa vida para tentar nos tirar de nós a alegria de viver. E são com palavras sutis e com coisas que podem nos desanimar e tirar de nós a alegria. Se você aceitou Jesus no seu coração como Senhor e Salvador da sua vida, já tem o melhor motivo para ficar animado e ser feliz. Você tem uma missão a ser cumprida. Olha, Jesus conquistou a maior vitória para você naquela cruz. Já não existe condenação na tua vida e a eternidade no céu já está garantida, já é uma coisa real. Nós podemos viver nesse mundo aqui que estamos passando, sabendo que temos passado tribulações, dificuldades, mas sabemos que tem um lugar reservado para mim e para você, lá com o Senhor Jesus. Ele mesmo já prometeu isso. O que cabe a nós agora é ter essa esperança. E o momento que vier de tribulação para tentar nos desanimar, nós lembrarmos das promessas de Cristo. E para nós lembrarmos, gente, é preciso estar lendo a sua palavra. Veja, se nós não buscamos na leitura a palavra de Deus constantemente, nós vamos esquecer dela. Basta você parar de andar por um certo caminho que você vai esquecer como é aquela localidade, aquela paisagem, porque você parou de andar lá. A mesma coisa, se você parar de ler a Bíblia, você vai esquecer das promessas do Senhor. O próprio Jesus precisava de momentos para reanimar suas forças, pois na condição de homem que ele estava, ele precisava. Depois de passar 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo, superou todas as tentações sem pecar. E no versículo de Mateus, capítulo 4, versículo 10 e 11 diz: Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos do Senhor o serviram. Nós precisamos buscar o Senhor. Buscando o Senhor, nós vamos resistir o diabo e agradar a Deus. Há momentos difíceis em nossas vidas, mas podemos enfrentá-los. Basta estarmos firmes com o Senhor, pois Ele conhece a nossa condição, a nossa fragilidade, as nossas limitações. Veja esse episódio que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele estava preso por pregar o evangelho do Senhor. Preste bastante atenção para o último versículo, o versículo 11. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, a partir do versículo 1, Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus em toda a boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordem aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na sua boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. No versículo 6, então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e os outros fariseus, bradou no sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espírito, mas os fariseus admitem todas essas coisas. No versículo 9 diz: houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado neste homem. Nem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas levassem
descessem e retirassem a força do meio deles, levando-o para a fortaleza, levando para ficar em segurança. Veja o versículo 11, é um versículo muito importante desse texto, em que diz que na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. E hoje, irmãos, nós temos o evangelho para nós aqui no Ocidente. Nós temos hoje a oportunidade de ouvir de Jesus, temos a oportunidade de falar de Jesus, tivemos a oportunidade de conhecer Jesus, porque homens como Paulo não perderam a esperança e ouviram a voz do Senhor dizendo: coragem, siga em frente. Nós temos hoje também essa oportunidade de seguir em frente. Nesse momento de angústia, nós podemos mentalizar a angústia que Paulo estava passando naquele momento, que poderia questionar: por que Deus permite isso? Se estou a seu serviço, se estou cumprindo a sua missão, por que Ele me deixa sofrer nessas condições? Mas veja, nós não precisamos nos questionar sobre a situação que estamos passando, a não ser para ver se está tudo bem com o nosso relacionamento com Deus. Fora isso, devemos exclusivamente confiar, somente confiar. Confiar em Deus é entregar toda a nossa vida a Ele, é saber que Ele não vai nos desamparar, é buscar a sua presença todos os dias, não deixar de congregar, não deixar de ler a sua palavra, não deixar de orar, não deixar de louvar o seu nome. A nossa missão é excelente. Jesus nos dá ela lá em Mateus 28, versículo 18 ao versículo 20. Nós sempre falamos isso aqui. Então Jesus, aproximando-se deles, disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e estarei com vocês, sempre com vocês, até o fim dos tempos. Nós recebemos essa missão de Jesus e sabendo que Ele estará conosco até o fim dos tempos. Essa é uma leitura muito importante. Esse texto que nós lemos de Paulo, em que ele está preso e o Senhor aparece a ele dizendo: tenha coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. Esse texto nos faz lembrar algumas passagens da Bíblia, como essa que Jesus fala em Mateus capítulo 28. Também outra passagem quando diz, Jesus fala a seus discípulos pouco antes da sua crucificação, aproximando-se a hora, está lá em João 16, versículo 32 ao 33. Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. No versículo 33 diz: eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. É palavra do Senhor Jesus. Outro texto quando diz lá em João 14, versículo 1 ao versículo 3: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Eu não sei o que está desanimando a tua vida hoje, o que você está passando nessa manhã, mas uma coisa eu tenho plena convicção: o Senhor Jesus entende o que você está passando, e Ele, somente Ele pode te dar o ânimo, a coragem que você precisa para continuar. Cumpra a sua missão, não desanima. Deus está cuidando de você nessa manhã. Ele sabe das tuas dificuldades, mas nós não podemos desanimar. A nossa missão não terminou enquanto Cristo não nos chamar. Temos um lugar preparado para nós, mas estamos aguardando o Senhor nos chamar para estar com Ele. Continue. Ei, para que sofrer? Existe um amor que transcende todas as coisas. E Ele está vivo, sempre junto.